Vamos meditar na palavra de Deus, irmãos. Convido a todos a abrirem as Escrituras Sagradas no primeiro livro de Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7. Agora, nós vamos fazer a leitura apenas de um versículo, mas nós vamos expor todo o capítulo. E eu quero que você leia comigo o versículo de número 12, primeiro livro de Samuel, capítulo 7, verso 12. Leiamos, assim diz a palavra de Deus: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Vamos repetir de novo o significado, só o significado da palavra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Na história dos grandes avivamentos, despertamentos religiosos que já existiram na história da igreja, nós sempre tivemos situações em que se duvidava: será que isso é realmente uma ação poderosa, sobrenatural de Deus? Ou isso aí é maquinação humana? É apenas emocionalismo? Ou coisa do tipo? E é interessante que em alguns momentos da história você consegue visualizar que sim, foram grandes ações de Deus, Deus derramando de sua graça, de sua bondade, derramando o seu Espírito, causando convencimento de pecados, levando as pessoas a uma vida de santidade, e você vê frutos disso na sequência. A própria Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de um grande despertamento norte-americano, numa época em que, de fato, Deus estava chamando muitas pessoas, operando fortemente, e como fruto disso, muitos missionários surgiram da igreja americana, e um deles, Simon, alcançado também nesse período de avivamento, veio ao Brasil, então, deixando de lado sua terra, sua família, para iniciar um trabalho num país distante, diferente, não desenvolvido tanto quanto o seu. E assim, nós podemos perceber na história, de fato, grandes despertamentos. Hoje em dia, as pessoas têm comentado muito sobre o movimento que tem acontecido em um colégio metodista em Asbury, e que tem levado jovens, uma reunião que durou vários dias, onde jovens começaram num culto comum, não teve nada demais, mas eles continuaram lá e passaram um dia, e passaram 2, e 3, e 4, e vários dias, e todos com um desejo de buscar a Deus, ouvir a pregação do Evangelho, e gente do mundo inteiro começou a ir para lá. A pequena cidade lotou de tal maneira que começou até a ter dificuldade de atender todas as demandas. E o que é interessante é que não se ouviu de que fosse movimentos de emocionalismo, coisa do tipo. Queira Deus que realmente seja um genuíno despertamento de pessoas. Aquilo que aconteceu recentemente ali já foi testemunhado em outros lugares também. E assim a gente percebe ao longo da história que Deus tem aqueles momentos que Deus visita o seu povo. E é por isso mesmo que no Salmo 80, um dos pedidos do salmista é: Senhor, visita essa tua vinha. O pedido do Salmo 80 era: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, restaura-nos, ou seja, vem até nós. E eles se colocavam como se fosse uma vinha que estava sendo devastada, o javali estava entrando, e aí eles, usando essa figura, falam: Senhor, vem visitar a tua vinha, ou seja, chefe, vem botar ordem no negócio, afugenta os bichos, coloca a cerca de novo, cuida da vinha para ela ficar boa de novo. Ou seja, nós devemos o tempo inteiro orar: Senhor, vem nos restaurar, vem visitar a sua vinha. Para quê? Para que aquelas coisas que estão perdendo o controle, perdendo a forma correta, possam ser restauradas, resgatadas. Hoje nós vamos ler uma história de um povo que foi despertado por Deus,
de uma obra que Deus realizou e que deixou frutos para a posteridade, que é exatamente o texto de 1 Samuel capítulo 7. É interessante a gente perceber que, embora aqui a gente pode perceber que houve um grande despertamento no meio do povo, conversões em grande quantidade, transformação da sociedade, mas ao mesmo tempo não é dito com essas palavras, foi um avivamento, foi um despertamento, mas houve conversões ali. Então por isso nós devemos orar por essas coisas que a Bíblia apresenta, e que a gente não precisa ficar olhando para outros lugares, deixa eu ir para lá, para esse lugar, para aquele outro, para ver se isso acontece comigo. Não, peça a Deus, onde nós estamos, queira Deus nos despertar, e que haja no nosso despertamento fruto verdadeiro, e não algo maquinalmente produzido pelo homem, mas algo genuíno, um verdadeiro despertamento espiritual. O texto que nós lemos nos fala sobre isso. Nós lemos especialmente a parte que nos fala de um momento em que Samuel, diante de todo o seu povo, declara: até aqui nos ajudou o Senhor. Com essa expressão, até aqui nos ajudou o Senhor, eu quero anunciar para vocês uma nova série de exposições bíblicas que estamos iniciando hoje no livro de Samuel. E nós vamos estudar dominicalmente passagens interessantíssimas da história do povo de Deus na sua formação. Mas ao invés de começar do capítulo 1, eu quero começar aqui com essa pedra marcada, colocada ali por Samuel. Deixou a pedra ali, diante de coisas que estavam acontecendo, e declarou, disse diante de todos: Ebenezer, que é uma transliteração da palavra hebraica que ele disse, que significa: até aqui nos ajudou o Senhor. E nós devemos olhar também para a nossa vida, olhar para trás, olhar para as conquistas todas e também dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Nessa passagem que nós vamos ler, nós vamos ter aqui nos versos iniciais, versículo 1 e 2, a introdução e o contexto da história que nós vamos contar hoje aqui. Depois, nos versos 3 a 6, nós temos aqui registro de quebrantamento, confissão de pecados, santificação na vida do povo, de uma forma maravilhosa. Na sequência, versos 7 a 13, nós temos vitórias que Deus concedeu ao seu povo de Israel sobre os seus inimigos filisteus. E finalmente, os versos 12 a 17, um tempo de refrigério, um tempo de progresso, que é marcado a partir dessa expressão. É como se chegasse num novo patamar e dissesse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O que vem pela frente? Bem, eu posso dizer que Ele me ajudou até aqui, então posso esperar grandes coisas do meu Deus. É um novo tempo, é uma nova fase. Fase de refrigério, de progresso, conforme nós veremos aqui no texto. E hoje nós vamos aprender então sobre esse grande despertamento que houve naqueles dias de Samuel, os frutos disso, e vamos orar a Deus para que Deus também desperte nosso povo, nos desperte hoje, para que a gente não apenas leia histórias sobre isso, mas que de fato a gente veja isso acontecendo em nossos dias. É claro que isso não é produção humana, não somos nós que produzimos isso, mas Deus nos convoca, e é Ele mesmo o maior interessado em visitar o seu povo. Vamos visualizar então, baseado nessas partes que eu coloquei, aqui das divisões naturais do texto, essas 4 divisões, vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Inicialmente, a introdução do texto introduz o contexto, né? Porque o verso 7 já começa com, o capítulo 7, versos 1 e 2, começa assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, do outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então observa esses versos iniciais aqui, mostram bem o contexto da nossa passagem, e nos remete para uma história da Arca da Aliança.
como que é esse negócio da Arca da Aliança? Que artefato especial era esse? Será que era aquela arca do Indiana Jones que está perdida por aí? Nós vamos aprender mais sobre essa arca em estudos próximos. Mas aqui, só para você ter ideia, a Arca da Aliança foi um dos artefatos que Deus mandou construir. Deus mostrou para Moisés tudo que tinha que ter no tabernáculo. Ele deveria construir um tabernáculo, uma tenda. Dentro dessa tenda ia ter ali uma mesa para colocar os pães da proposição. Do outro lado, o candelabro, para sempre manter ali aceso. Na frente, então, teria um incensário e uma cortina, então, que separava o lugar santo dos santos. E lá dentro, atrás dessa cortina, onde só o sumo sacerdote poderia entrar, ficava a Arca da Aliança. Então, era uma arca de madeira que foi toda revestida de ouro e tinha o propiciatório, que era a tampa da caixa. Então, imagina aquela arca com uma tampa em cima, e nessa tampa de madeira também, todo revestido de ouro, 2 querubins, 2 anjos, um virado para o outro, com as asas esticadas para frente e o outro do outro lado, e as asas então se tocavam, isso ficava em cima. É assim que está registrado no livro do Êxodo. Deus disse para Moisés como era, e melhor, Deus mostrou para Moisés como era. Então, quando Moisés desceu do monte, mandou fazer do jeito que Deus disse. Essa arca, então, que ficava lá no lugar santo, dentro tinha o cajado de Moisés, tinham alguns pães e a própria lei de Deus, que foi dada, escrita pelo próprio dedo de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos. Então, isso ficava guardado lá dentro. Não era um artefato místico no sentido de vamos ver a arca para as coisas acontecerem. Não era como se fosse um objeto de adoração, mas sob a Arca da Aliança se invocava o nome de Deus. Em alguns episódios, conforme nós veremos em outros estudos, às vezes o povo, em momento de crise, vamos invocar a Deus. Então trazia a Arca da Aliança e sobre a Arca da Aliança se invocava o nome do Deus Altíssimo. Mas o povo começou a se desviar, e quando o povo desvia da verdade, ele deixa de entender a importância daquilo que Deus havia estabelecido e começa a ter as suas crendices. E numa guerra, então, eles falaram assim: vamos trazer a Arca da Aliança que a gente vence a guerra. Como se fosse assim, esse é um instrumento mágico, na hora que a gente encosta ele aqui, os inimigos saem correndo daqui. Então essa crendice começou a existir entre o povo de Deus. E o que aconteceu no meio da batalha? Eles pediram, mas Deus não atendeu. O povo foi derrotado. E os filisteus carregaram a arca embora. A arca foi levada. O artefato mais precioso do povo de Deus agora está na posse de povos pagãos. O que será que essa arca vai fazer no meio deles? Será que eles vão sobreviver? Não perca isso nos próximos estudos que nós vamos ter sobre a Arca da Aliança. Aguarde. Nós vamos ter os próximos domingos, vamos ver, está registrado nos primeiros capítulos aqui do livro de Samuel. Mas esse é o contexto. Depois que essa arca foi para lá, roubada pelos filisteus, todo mundo com medo de carregar essa arca, o texto então diz que a arca estava na casa de Abinadab, e consagraram alguém para que guardasse a arca, artefato santo. Todo mundo tinha medo, alguns que abriram para olhar morreram. Como é que vamos lidar com isso? Então eles consagraram ali Abinadab e guardaram a Arca da Aliança. Com medo ou até desprezando ela, ficou esquecida, diz o verso 2, por 20 anos. 20 anos. Quando é que alguém vai lembrar dessa arca? Aguarde. Próximos estudos, nós vamos ver que vai ser um grande rei que há de se levantar sobre o povo de Deus, e ele vai dizer: queremos a presença do Senhor. Cadê a Arca da Aliança? Está lá? Então vamos trazê-la de volta e colocar aqui em Jerusalém. Será que ele vai conseguir? Será que mais gente vai morrer? Então nós vamos ver isso em próximas oportunidades. Pastor, você não vai contar nada hoje, é? Vai ficar deixando tudo para depois, é? Bem, é o primeiro estudo, eu tenho que fazer a propaganda aqui para que você fique realmente interessado em estudar essas passagens bíblicas que nós vamos ter aí. Isso vai demorar mais de ano, viu? Então não fica preocupado não, mas o material vai ser disponibilizado depois
no nosso canal pela internet também, para aqueles que quiserem estudar um pouco mais. Mas nessa passagem aqui, esse é o contexto. A Arca da Aliança havia sido tirada do povo de Israel e ficou esquecida, 20 anos, o povo lamentando. Era uma época de dificuldade, eles têm graves inimigos, os filisteus que levaram a arca, agora continuam pressionando sobre o povo de Israel. Até quando isso vai acontecer? Até quando vamos viver esses impropérios? Até quando vamos ficar com essas crises nacionais, esses problemas todos que estamos enfrentando? Então esse era o contexto em que eles viviam. E é exatamente nesse contexto que nós vemos Deus produzindo um grande despertamento espiritual na vida do seu povo. É a próxima divisão do texto, os versos 3 a 6, que nós temos aqui então a chamada ao arrependimento. Observe o que acontece. Diz assim, versículos 3 a 6. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o caminho ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. O que é que nós temos registrado aqui nesses versos de 3 a 6? Tudo começa com o homem de Deus, levantado por Deus, o grande profeta, último juiz, primeiro dos profetas aqui, fazendo uma transição de períodos, que foi Samuel. Samuel então se levanta e começa a convocar o povo ao arrependimento. Observe que a pregação dele era uma pregação vigorosa, uma pregação feroz, e nessa mensagem ele dizia: se é de todo o vosso coração que vocês buscam a Deus, vocês estão lamentando que nós perdemos as batalhas, vocês estão lamentando que a arca está para lá. O povo vivia lamentando. Se é de todo o coração que vocês buscam a Deus, então eu vou dizer o que vocês precisam fazer. Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. Observe que a convocação de Samuel é aquela convocação ao arrependimento. Se vocês querem buscar a Deus mesmo, você quer buscar a Deus de verdade? Ou você quer só ter rituais religiosos? Porque vocês já estão lamentando aí diante de Deus faz um tempão. Vocês querem realmente buscar a Deus? Buscar a Deus de verdade? De todo o coração que vocês se voltam a Deus? Então começa a tirar da sua vida o que não presta. É interessante que quando existe arrependimento autêntico, quando existe desejo de buscar a Deus de verdade, uma das coisas que acontece é a santificação. E a santificação é exatamente esse processo de tirar o que não presta da nossa vida e de se consagrar mais a Deus para as coisas que prestam. E você começar a fazer uma purificação. Isso aqui eu preciso me livrar disso, isso aqui não serve para mim. E o que eles começaram então a ouvir que precisavam tirar? Tirai do vosso meio os deuses estranhos. Deuses estranhos não eram apenas divindades pagãs, falsos deuses, com suas imagens de esculturas, eles acabavam seguindo. Mas também tem toda uma teologia por trás de cada uma dessas divindades. Então, se o cara é seguidor de Astarotes, então, como é que serve esse Deus? Ele precisa de tal e tal ritual. Então, a pessoa começa a viver e fazer coisas conforme aquele Deus minúsculo assim o exige. E dentre os deuses pagãos, você tem tudo que você puder imaginar de coisa ruim acontecendo. Você não espera que algum desses deuses façam coisas boas. Aqui faz referência a Astarotes, mais à frente ele faz referência a Balaíns, ou deuses estranhos. A alguns deuses era requerido, inclusive, o sacrifício de crianças. Então imagine você com seus filhos,
E aí você quer servir ao Deus vivo agora, ao Deus que está ali, você vai ter que sacrificar seu pequenininho. Pega aí a tua menina e oferece sacrifício ao Senhor. Está disposto a isso? Imagine você ter que... Esse tipo de religião é uma escravidão. Religião de sofrimento e de angústia. Existiam divindades que você precisava se automutilar. Nós temos registros, por exemplo, dos sacerdotes de Baal, que invocando a Deus começaram a se cortar, derramar sangue, para ver se Baal respondia. Por que eles faziam isso? Porque havia uma teologia para aquela divindade. Por que você faz isso? Por essa e por essa razão. Havia divindades, inclusive, que você se prostituía para poder receber o favor daquele Deus. Então agora, Samuel conclama o povo e diz: vocês querem servir a Deus? Então arranquem do meio de vocês os astarotes, os falsos deuses, os deuses estranhos. Limpa esse coração, vamos preparar o coração para servir a Deus e servir a Ele só. Não é assim, você serve a esse um pouquinho para aquele. A mensagem bíblica é uma mensagem exclusiva. Ela não compartilha dessas coisas com outros deuses, não. Há um só Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Há um só Salvador, Jesus Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Então a nossa mensagem é sim uma mensagem exclusiva. Não dá para ficar assim, não, é bom compartilhar. É politicamente mais correto, né? Assim, todo mundo, cada um no seu, o importante é fazer sua parte, buscar sua divindade. Não, aquilo deixava o povo aterrado, aquilo deixava o povo com o coração quebrado, eles viviam em lamentações, aquilo sendo escravidão espiritual. Samuel é o pregador da verdade, que se levanta em sua geração e diz: se é de todo o coração que vocês buscam o Senhor, então tirem do meio de vocês as coisas que não prestam. Como é que a gente aplica isso para nós hoje, irmãos? Vocês não têm uma estátua de Astarotes em sua casa, tem? Vocês têm algum Baalim na sua casa? Eu acho que também não. Mas é bem provável que existam sim deuses no coração de vocês. E o que é um deus ou um ídolo? É aquilo que faz nosso coração pulsar, que leva a gente a fazer alguma coisa. Nesse sentido, nessa nossa época não muito religiosa, nessa nossa, alguns chamam de pós-cristã, era pós-cristã, onde o cristianismo já está de marca d'água, mais atrás, as pessoas vivem o que são os deuses delas hoje. Esse é o próprio eu, o maior de todos os deuses, o próprio coração. Eu faço o que eu quero, o que me faz feliz, que tu seja feliz, siga os teus sonhos. Eita, pastor, eu botei isso numa mensagem de aniversário para alguém. É porque a tendência das pessoas agora é assim, que tu seja feliz, faz o que te fizer feliz. Ou seja, é dizendo assim, vai adorar ao Deus que é o seu próprio coração, faz a tua vontade. Antigamente, nesses tempos, é assim, vai lá, vai dedicar a tua vida a Baal. Hoje em dia a linguagem é, vai e segue o rumo do teu coração. E não é a música gaúcha, viu? Isso aqui. Mas segue o teu coração, seja feliz. Isso te faz feliz? Então esquece os outros, seja feliz. Essa é a mensagem que é pregada hoje, mas não é a mensagem do cristianismo. A mensagem do cristianismo é, tire do vosso meio os deuses estranhos, as coisas que atrapalham. Que o primeiro e maior Deus que eu acho que a gente tem é o próprio coração, mas tem um monte de semideuses, vamos dizer assim, de pequenas divindades que ficam ali ao lado do coração, servindo ao coração. Quais são essas outras coisas? Gana por ter dinheiro. Tem gente que tudo que vive e faz é por dinheiro. Imoralidade. Tem pessoas que tudo na vida é imoralidade. Alguns vivem no pecado, no adultério, na fornicação, no homossexualismo, no lesbianismo. E achando, não, segue o rumo do teu coração, isso te faz feliz. Do ponto de vista bíblico, nós não apontamos esses caminhos. Tire do vosso meio tudo isso. Tire do vosso coração todas essas inclinações pecaminosas.
E aí você tem, hoje em dia, pessoas que estão servindo a deuses como o próprio trabalho. Às vezes, para ele, o Deus da vida é o trabalho. Para outros, são drogas. Outros são festas. Outros são glamour. Outros é apenas curtir a vida. Viajar. A vida é viajar. Para outros, o que domina seus corações é vingança, rancor, mágoa, que norteia todas as ações da pessoa. E aí a palavra de Deus diz: tirai do vosso meio tudo isso que se tornou um Deus no seu coração. Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A coisa que a gente mais faz é produzir ídolos dentro do nosso coração, que são aquelas coisas que a gente considera mais preciosas. Tudo aquilo que a gente considera mais precioso do que o próprio Cristo é como se fosse um Baalim, é como se fosse uma estátua de um Astarotes dentro do nosso coração. E a palavra de Deus diz: tirai de vosso meio todas essas coisas, preparai o coração, servi só a Deus. Deus exige exclusividade. Deus não está num cantinho assim, né? Eu já ouvi algumas mensagens assim meio estranhas, que a pessoa diminui o Cristo Redentor, dizendo: você que está aí no pecado, né? Pare de entristecer o Senhor. Jesus te chama, por que você vive assim? Dê uma chance para Jesus na sua vida. Como se Jesus estivesse ali assim, chorando assim no canto, dizendo: você nem liga para mim. Vai, rapaz, dá uma chance para Jesus, para ele mudar a sua... Não, Jesus é o rei do universo e que usa seus pregadores para conclamar os pecadores ao arrependimento. Nós devemos entender que quando ouvimos o Evangelho nos convocando ao arrependimento, Deus está nos dando uma chance de mudança. Quem precisa realmente aproveitar a oportunidade é você, enquanto tem. Até quando a terá? Louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem serás? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus conclama pessoas e diz: servir só a Deus, só a Jesus, só ao Deus vivo e verdadeiro, o único, revelado nas páginas das Escrituras, só a Ele. Ah, mas eu quero servir a Ele e a outros deuses. Então você pode servir a 100 deuses diferentes, mas para Deus é exclusividade. Ou é dele e só dele, ou não é dele. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então essa é a convocação que Samuel fez. Como será que as pessoas responderam naqueles dias, quando Samuel começou a confrontá-los e convocando eles ao arrependimento? Versículo 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os Astarotes e serviram só ao Senhor. Irmãos, isso aqui é um despertamento espiritual? Isso é uma coisinha simples como está aqui, só que a gente não olha por esse lado, mas eu queria que você visse, isso aqui é um grande despertamento espiritual. Pessoas que estavam envoltas em seus pecados, pessoas religiosas, que chamavam até por Yahvé, mas estavam contaminados com o paganismo de sua época. Então eles servem a Deus, mas servem ao mundo onde eles estão. E agora você tem a pregação de Samuel dizendo: abandonem essa vida de pecado. Então eles se sentem impactados, o Espírito Santo de Deus convence eles desse pecado e eles vão e abrem mão de tudo e começam a botar fora seus balins, seus astarotes e começam a servir só a Deus. Quando é que você vai começar a botar fora da sua vida algumas amizades que te afastam de Deus? Quando é que você vai botar fora de sua vida alguns gastos que você tem com coisas que não te levam a nada? Quando é que você vai botar fora da sua vida práticas que você sabe que são pecaminosas, mas que você as mantém escondidas dentro do seu coração? Pode ser que ninguém esteja vendo, mas há um Deus no céu que vê. E isso pode ser a causa da tua destruição, e quem sabe vai ser o instrumento de Satanás para te deixar anulado. Satanás não pode arrancar a salvação dos crentes. Nós fomos salvos para sempre. Mas ele pode sim. E ele vai fazer de tudo para que a gente não brilhe a nossa luz nesse mundo, para que a nossa influência nesse mundo seja pífia.
A gente vive salvo em Jesus, mas tão envolvido com as coisas dessa terra que a gente não causa impacto nenhum nesse mundo. Eu estava em Gramado com a minha esposa esses dias e ela quis tomar um chocolate especial. E eu falei, vamos lá, mas eu estou com fome, eu vou comer uma batata aqui. E aí a batata vem sem sal, né? Aí eu fui botar um salzinho em cima dela. Aí comecei a comer e o negócio não estava pegando. Né? E ela vive dizendo, bota pouco sal. E eu botei o pacotinho inteiro. E fui comer o negócio. Eu falei, está parecendo batata doce esse negócio? Não salga nada. Abri outro pacote. Até que alguém na minha frente mostrou, você está botando adoçante, pastor. Era adoçante o saquinho. Por isso que eu comecei a pensar até que era batata doce, né? Aí tu pega o sal mesmo e bota. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o pecado começa a fazer parte da nossa vida, a gente fica igual adoçante na salada, adoçante na batatinha. Não dá gosto de nada, você pode despejar o saco inteiro, não tem sabor. É crente vivendo em pecado. Tem Jesus na vida, mas tem um monte de ídolo dentro do coração também. Serve a Deus e ao seu próprio coração. Serve a Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus. Tem teologia na cabeça, sabe cantar hinos ao Senhor. Vai na igreja, mas também apronta, vive no pecado, cultiva práticas pecaminosas, algumas até ostenta para os outros verem, outras estão tão escondidas que ninguém nem imagina que pode ter. De vez em quando estoura uma bucha na vida de alguém, você fala, meu Deus, não era um cristão, mas é porque aquilo ali já estava queimando por baixo, no monturo ali assim, estava queimando embaixo, você olhava em cima não via nada, mas estava com chama lá embaixo já. E é isso aqui que é a convocação de Deus ao arrependimento. Nós não podemos viver religiosidade. Na religiosidade a gente diz assim, nunca adulterei. Aí Jesus pega e fala, olhou com intenção impura, já adulterou. Nunca matei ninguém. Está com raivinha no coração. Chamou o outro de raca. A gente não chama ninguém de raca, né? Mas era o xingamento da época. Chamou de tolo, matou no coração. Jesus vem mexer naquela parte que não é da religiosidade. A religiosidade esconde. Jesus descortina tudo e fala, eu estou vendo aí, ó. Isso aí está errado. Arranca isso da tua vida antes que isso destrua quem você é. O Senhor nos conclama ao arrependimento. Assim como usou Samuel para conclamar seu povo, hoje em dia pregadores se levantam e continuam dizendo a mesma mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Tirem do vosso meio as coisas que afastam vocês de Deus, preparem o coração de vocês ao Senhor, servi a Ele só. Tem pessoas que a gente começa a conviver que às vezes a gente até pergunta, né? A gente não julga, mas lá no fundo eu faço pelo menos, né? Confessando meus próprios pecados. Às vezes a gente fica assim pensando, será que é crente? Na palavra até que é, fala, mas olha a conduta. Olha como age. Será que Cristo é o Senhor desse coração? E às vezes a gente fica com dúvida. Cadê o cristianismo de vocês? Como é que a gente pode perceber que de fato você é uma pessoa que ama a Deus e só a Ele? Que Cristo é o grande amor da sua vida, a razão maior do seu viver? O povo ouviu a pregação de Samuel. Será que você vai ouvir a do Daniel? As pessoas então ouviram aquela mensagem, tiraram os seus ídolos de casa e começaram a servir a Deus com exclusividade. Versículo 5 disse que Samuel começou, não parou não, viu? Não se converteu ali aquele dia, chorou pelos pecados, não quero fazer mais isso, eu estava vivendo em pecado, já não quero mais. Que bom, irmão, mas não pode ficar só naquele dia, tem que ter continuidade.
Samuel então disse: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Tem que começar a congregar, tem que chamar o povo para estar junto. Está distante de Deus? Vai se aconselhar, pede alguém para orar. Eu estou precisando de Deus. Começa a vir o desespero de alma. Quando foi a última vez que teve um desespero de alma no seu coração? De você dizer: meu Deus, eu estou longe demais, preciso de ajuda. Enquanto você ficar escondendo os seus pecados, ou se auto-justificando e se defendendo, você nunca vai prosperar. A Bíblia diz que aquele que encobre seus pecados nunca prosperará, mas aquele que os confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. O que você anda escondendo? Eita, pastor, como é que o senhor sabe? Eu não sei de nada, filha, da sua vida, nem preciso saber, mas Deus sabe de tudo. E se você está longe dele, se o seu coração está em pecado, você é convocado hoje a se arrepender e voltar ao seu primeiro amor. E se nunca teve o seu primeiro amor, está convocado a se arrepender e crer no Senhor Jesus e viver para Ele só. Verso 6 diz que eles se congregaram então em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, ritos próprios daquela época, jejuaram aquele dia e disseram, observe, não foi só no primeiro dia, eles continuam: pecamos contra o Senhor. Ou seja, corações quebrantados, gente humilhada diante de Deus. Nós podemos perceber então aqui nessa primeira fase do texto, aqui nessa primeira parte, dessa chamada ao arrependimento, percebemos uma pregação vigorosa, feita por Samuel, exclusividade espiritual, servir só a Yahvé. Vamos congregar, vou orar por você, povo congregando, povo se juntando para orar, ritos bíblicos, jejum, confissão de pecados. Isso existe na sua vida? Porque se não existir, vai existir o oposto. Porque essas coisas são assim, elas não misturam, né? Então, ou está de um polo no outro. Se você não se expõe à pregação vigorosa, você vai ouvir conselhos do mundo. Você vai ouvir conselhos de colegas, você vai se aconselhar com gente que não presta e vai acolher isso em seu coração. Ao invés de ter exclusividade espiritual, servindo a Jesus de todo o coração, você vai servir ao seu próprio bel prazer. Ao invés de congregar com os crentes, você vai acabar tendo comunhão com os incrédulos. Ao invés de orar e gastar tempo se humilhando diante de Deus em oração, você vai preferir conversar com outras pessoas, a gastar seu tempo. Você não tem tempo para orar. Ao invés de ritos bíblicos, você vai ter o seu tempo agora envolto com outros rituais, com coisas que não fazem parte da aliança. Alguns até não necessariamente com ritos macabros ou pecaminosos, mas vão estar envolvidos com outras coisas. Enquanto para uns, sábado à noite, ele já começa a olhar assim, falar: já é 9h30, tem que ir para casa dormir, amanhã é dia do Senhor, eu quero acordar cedo para cultuar a Deus. Outros vão dizer: não, está só começando, e vão ficar acordados até 3, 4 da manhã. Esses não vão para a igreja domingo de manhã, porque eles têm outros ritos. Não, mas eu não gosto dessas coisas. Às vezes o rito da pessoa, às vezes eu vejo pessoas 7 horas da manhã, uma pancada de gente reunida, tudo com roupa uniformizada assim, para ir andar de bicicleta, para ir correr. Ou seja, são outros ritos que vão fazer parte da sua vida. Nada contra isso, mas tem o dia e o horário. Quando a pessoa quer, ela vai na hora que for. Outras coisas vão ficar no seu lugar. Ao invés de jejum, vai preferir comunhão com outras. Nada contra um churrasquinho bem assado, na companhia de irmãos queridos. O problema é quando você quer isso na companhia de pessoas que não têm os mesmos interesses. Quando você está desviado da fé, quando você está fraco na fé, você não vai chamar crente para estar junto, né? É por isso que às vezes não sou chamado por algumas pessoas, imagina. Chamar o pastor, ele vai ficar aqui me perguntando por que está lendo a Bíblia, por que não vem mais, o que está acontecendo. Aí a pessoa, não, vou chamar não. Vou chamar o outro lá, que é perdido que nem eu.
Aí nenhum mexe no pecado do outro. E vão ficando ali, todo acomodado no mal. Ao invés de confissão de pecados, a justificação dos pecados. Eles se justificam entre si. Está todo mundo, está tudo dominado. Meus irmãos, de que lado vocês estarão? Deus nos conclama ao arrependimento hoje. Hoje mesmo ele diz: se é de todo o coração que voltais a Deus, tirem os pecados do coração de vocês, preparem o coração de vocês para servir a Deus e a Deus só. Você está muito dividido, há muitos deuses dentro do seu coração, está muito intoxicado e precisa se livrar disso para descobrir quem realmente é Deus. Quando o genuíno despertamento espiritual acontece, a igreja começa a buscar Deus de todo o coração. Quando Deus começa a fazer o que fez aqui nos dias de Samuel, você começa a perceber as pessoas se quebrantando com profunda convicção de pecados. As pessoas dizem: pecamos contra Yahvé. Jesus, eu estou pecando contra ti, eu não posso mais viver assim. Ele não consegue mais viver escondendo o pecado. Eu vou enfatizar isso aqui de novo, porque é possível que você esteja escondendo pecados. Olha bem para mim aqui. Eu não sei o que você faz, e nem se você está escondendo alguma coisa, mas é muito provável que esteja. Pelos frutos se conhece. Até quando você vai se esconder? Deus te chama para uma nova vida. Está na hora de você olhar para o que você está fazendo e dizer: meu Deus, não dá mais, eu preciso abandonar isso urgentemente, romper com os grilhões do pecado. Às vezes o próprio coração fica justificando a pessoa: quem não faz, é normal. E aí o cara fica um pouquinho no pecado, um pouquinho para Deus. Domingo ele vai para a missa presbiteriana. Fiz meu ritual, já me confessei com o sacerdote. Pronto. Aí na semana toda pode pecar do jeito que for. Aí depois volta para o seu rito. Como é que você acha que seu coração vai ficar? Seu coração dividido, ânimo dobre. Que caráter é esse? De vida dupla. Cadê a sua integridade? Não existe integridade, porque você é duas coisas. Está na hora de você abandonar seus pecados e os pecados que lhe distanciam de Deus. Às vezes a raiva no coração, o rancor, faz com que a pessoa viva também uma vida dupla. Irmãos, eu amo vocês. Não. Eu amo vocês. Só que não. Então, imagine como é que é um coração. Que Cristo ilumine seus corações. O seu não. Que Deus salve a todos, mas você vai para o inferno. Se for para o céu, prefere ir para o inferno. Aí você começa a ver, tem alguma coisa desintegrada aqui. Quando existe integridade, nós somos o que somos em todo lugar. Nós somos um só. Está na hora de você se humilhar diante de Deus. Se você tiver um pouquinho de humildade, você vai dizer assim: eu não estou humilhado o tanto que eu deveria. Eu preciso me humilhar mais diante do Senhor. Preciso dizer, como o povo aqui diz: pecamos contra o Senhor. Quem sabe você precisa orar mais, jejuar, clamar a Deus, congregar mais, reconhecendo o poço de pecado que está melecando toda a sua vida. Quando o verdadeiro arrependimento acontecer no seu coração, você vai ter uma profunda convicção de pecados e você não vai querê-los mais guardado dentro do seu coração. O que você está guardando aí? O que você está guardando aí no seu coração? O que está acontecendo aí que Deus sabe, mas ninguém mais sabe? Só de eu falar isso aqui, a sua autoconsciência já lhe acusa. Quer ver, ó? Eu sei que você anda fazendo de errado. O que você fez essa semana, ontem à noite. Eu sei. Na sua mente, só de eu falar isso aqui, eu não sei não, viu gente? Estou só ilustrando aqui. Mas só de eu ter falado isso, a tua consciência já veio alguma imagem. Ou o velho homem ficou assim, dispersa isso, não vou pensar em nada, não vou pensar em nada. E fica, olha, para ver se não pensa. Porque se você dissesse, o que eu ando fazendo de errado?
Eu vou lhe dar um minuto para você pensar aqui agora. O que você está fazendo de errado? Quais são os ídolos que estão aí dominando no seu coração que você precisa arrancar? Você sabe que é pecado, mas está aí guardado. O que é que você precisa abandonar porque não agrada a Deus? O que é que está travando tua vida hoje? Tu sabe que é isso. Tua consciência está dizendo, por que tu ainda continua com isso? Tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, prepara o coração ao Senhor, servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus, e Ele livrará a nossa alma da morte, Ele nos livrará de todo mal. Arrependam-se, Cristo nos chama para uma nova vida. Aquele povo fez isso. O que vai acontecer agora na sequência do texto? Vamos avançar. Os versos 7 a 11. O que você acha, né? Não precisa nem ler para a gente imaginar. Imagina assim, ó. O cabo está vivendo em pecado. O sujeito está vivendo uma vida dupla, vivendo em pecado. O que você acha que vai acontecer com ele? Será muito bem sucedido? Não, pode até ser por um tempo, mas isso acaba. Está aprontando, está mentindo, está vivendo com falsidade, está vivendo no pecado, fez isso aqui. Olha lá, está indo bem, calma. Você está olhando igual a Asaf. Asaf olhava os ímpios, porque via eles prosperando e achava, não, Deus botou eles num lugar escorregadio, daqui a pouco eles vão receber o deles. É só aguardar. Não fique olhando para esses maus exemplos, não. Mas veja o que Deus pode fazer. Se, por um lado, aqueles que vivem no pecado se destruirão, aqueles que se quebrantam diante de Deus, aqueles que se humilham diante de Deus, aqueles que invocam a Deus de todo o coração, o que você acha que vai acontecer com eles? Versículos 7 a 11, vamos ler. Diz assim o texto sagrado: Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saíram de Mispa os homens de Israel, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Beticar. Com certeza, o que acontece é exatamente que um povo que se humilha diante de Deus, a gente começa a ver frutos disso. Verdadeiro, genuíno despertamento produz frutos. Frutos dignos de arrependimento, recompensas de Deus. Deus vai transformar a vida daquelas pessoas. E de forma poderosa e sobrenatural. O que aconteceu? O povo agora está em paz com Deus. Quando o povo começa a se reconciliar com Deus, o inimigo de nossas almas não fica satisfeito com isso. E vai lá atiçar os inimigos. Não podia ter sido outro capítulo essa história, né? Podia ter encerrado assim. E todos eles em aliança, jejuando, orando e clamando, dizendo: pecamos contra ti, Senhor. E foram perdoados de seus pecados e fizeram um retiro de 5 dias e por ali ficaram. Não, terminaram de orar, o texto já diz: quando, pois, os filhos de Israel estavam congregados, na hora que os irmãos se reuniram para invocar a Deus, o capeta miserável já instiga os outros ímpios para ir lá atormentar. Como é terrível isso, né? O inimigo de nossas almas nunca descansa. Quando ele vê que eu vou perder muitos ali, ele faz de tudo para atrapalhar. Então já instigou ali os príncipes dos filisteus contra Israel. Vamos para a guerra, para que o povo não ficasse mais naquele momento de quebrantamento, de confissão, de reconciliação. Ao invés disso, agora
o povo é tomado de medo. Só que peraí, agora eles estão convertidos, né? Agora eles botaram fora os astarotes, os falsos deuses. Agora eles disseram, não, daqui para frente vai ser diferente. O medo veio. Mas o que eles fazem também? Versículo 8. Samuel, o Senhor foi uma bênção na nossa vida. O Senhor pregou o evangelho para nós. Nós somos transformados. Continua orando por nós. Clama ao Senhor nosso Deus, para que Deus nos livre. Então observe como é que eles enfrentam os problemas. Lá atrás, anos atrás, eles resolviam os problemas, às vezes, achando assim, nós continuamos em pecado, traz a Arca da Aliança aqui, que ela é um amuleto mágico que vai nos salvar. Botaram a Arca da Aliança no meio do arraial, os filisteus destruíram eles e levaram a Arca junto. Agora que eles estão convertidos, o que eles fazem? Samuel, ora por nós. Vamos orar. Como é que a gente enfrenta problema? Em oração. Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda aqui para vocês, de uma atividade que a gente está. Já é uma forma de aplicação prática do que eu estou dizendo aqui. Toda terça-feira, 5 da manhã, nós estamos aqui nesse lugar onde você está sentado, orando, de 5 às 6 da manhã. Eu espero que algum dia, às 5 da manhã, eu tenha a mesma quantidade de gente orando aqui, como eu estou vendo aqui agora. De você falando, pastor, 5 da manhã, pastor? 5 da manhã. Quando tiver já cheio de gente, eu vou convocar agora os pastores e os líderes para dizer, nós vamos começar a orar às 4, de 4 às 5, depois o povo chega e a gente ora de 5 às 6. Mas por enquanto está sendo assim, 5 da manhã, toda terça, 5 da manhã, vem orar conosco, nós precisamos orar. Como é que a gente enfrenta nossos problemas? É orando. Inimigos vêm nos destruir, como é que a gente resolve? Resolver agora, vou amolar minha faca aqui, vou para a guerra matar aqueles miseráveis ali, com sangue nos olhos. Não, a gente enfrenta a batalha rogando ao Senhor que nos livre. Foi isso que eles fizeram. Eles começaram a clamar e oravam então a Deus. Samuel intercede pelo seu povo. É claro que Samuel aqui é um tipo de Cristo, porque aponta exatamente para esse a quem eles podiam recorrer, assim como nós também recorremos a Cristo Jesus. De qualquer forma, a ênfase é a mesma. O povo está buscando a Deus e pedindo a Samuel, vamos buscar a Deus, Samuel. Samuel então faz sacrifícios, oferece o holocausto ao Senhor. Diz o texto que ele clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. A grande bênção da gente clamar a Deus, da gente orar a Deus, é que nós não estamos falando com uma estátua que não tem espírito, que não é viva, apenas um amuleto. Não, a gente está falando com Deus vivo. O Deus que nós clamamos, responde. Isso não quer dizer que ele vai responder do jeito que você quer. Às vezes você não sabe nem orar. Quer dizer, nenhum de nós sabe orar, mas às vezes vocês pedem umas coisas também, né? Ainda bem que Deus não lhe dá. Mas nós devemos orar, e eu quero convocar toda a igreja, todos vocês, vamos orar juntos, toda terça-feira, 5 da manhã. Essa é uma das reuniões de oração. Tem outras, tem a semana de oração de segunda a sexta, de 7 às 8, participa, encaixa lá nos teus horários. A SAF tem uma reunião de oração, meia hora antes do culto, vai lá orar com as irmãs. Os homens devem ter algum momento de oração também, vai também. Jovens, reúnam-se para orar, vai ter uma reunião de oração, façam questão de estar juntos. Nós precisamos invocar a Deus, e Deus responde, nada tendes porque não pedis. Está na hora da gente colocar nossa vida diante do Pai, e clamar por Ele. O Senhor respondeu, o texto diz, olha como foi, que resposta gloriosa, viu? Parece cena de filme isso aqui. Olha como foi o versículo 10. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido, literalmente com grande voz, sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O que aconteceu naquele dia? O inimigo está vindo e o povo está prostrado. O inimigo está vindo, Samuel está oferecendo sacrifício a Deus. Eles estão vindo com vontade de destruir o povo de Deus, e o povo de Deus está buscando a Deus em oração. O que acontece? Vem a resposta.
De repente o céu começa a ficar, essa expressão eu aprendi há muitos anos atrás, o céu enubreceu. Eu não sei se existe essa expressão, mas já aprendi aí com alguém falando. O céu começou a escurecer e começa a trovejar agora. Você já viu aqueles dias de fortes trovoadas, né? De trovões, aquela coisa toda? O que isso vai impedir na guerra? Eles continuaram do mesmo jeito, só que os trovões foram muito fortes, o estampido foi muito alto e aterrou os inimigos. A ideia de aterrar, eu estava até achando que tinha sido inundação de água, virou lama, mas é porque com o barulho dos trovões, da intervenção sobrenatural, eles começaram a se confundir, eles começaram a se atrapalhar, uns ficavam olhando para lá e para cá. Eu sei que os israelitas se aproveitaram a oportunidade, perseguiram eles, e diz o verso 11, então, que os homens de Israel perseguiram e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Deus ajudou o seu povo, Deus beneficiou o seu povo. Como é que nós vamos enfrentar esses inimigos? Deus mandou uma trovoada forte para aterrá-los. Deus intervém na história, Deus age, Deus ouve orações, Deus responde orações, e eu tenho certeza que você já tem visto Deus fazendo grandes coisas na nossa vida, mas às vezes você recebeu o benefício de Deus, o benefício foi tão bom que você se acomodou. Está na hora de você se despertar. Preciso buscar a Deus, porque existem outros inimigos que se levantam contra o povo de Deus. Nossas batalhas, podemos ter vencido uma ou outra aqui, mas tem muitas outras pela frente. Precisamos de Deus agindo em nós, em nosso favor, nos ajudando. Quem vai para a guerra com a espada na mão vai ser os israelitas, mas é bom quando Deus dá uma trovoada que confunde todos os inimigos, aí facilita o trabalho. É por isso que mais à frente ele vai dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, Deus ajudou. A gente não ficou aqui esperando cair do céu, não, Deus vai nos ajudar. E eles conseguiram vencer os seus inimigos. Meus irmãos, quando você tiver medo, recorra à oração. Saiba que Deus ouve e Ele responde. E Deus pode responder de maneiras que a gente nem imagina. Se você olhar na sua vida, você verá que Deus já fez grandes coisas. Então, aplicando a primeira parte do texto, quando eu falava de abandonar pecados, de deixar de lado, de tirar fora astarotes e falsos deuses, ou seja, de purificar a vida e se santificar, às vezes você está lutando contra pecados. Preste atenção nisso aqui, que parece que você nunca vai vencer. Pastor, eu tento, mas não consigo. Tento vencer determinadas lutas no meu coração, quando eu vejo, estou caído de novo. Deus pode, de forma sobrenatural, te ajudar a vencer isso. Por que você acha que vencer os inimigos é sempre uma batalha lá fora? Às vezes é a batalha aqui dentro. Deus pode colocar uma disposição no seu coração que hoje não existe. Mas meu coração está inclinado para isso. Deus pode dar nojo por aquilo que hoje você ama. Deus pode reverter processos na sua vida de tal forma que aquilo que você achava que era um Deus na sua existência, você vai olhar diferente. E é por isso que a gente tem que orar. Quando você encontrar alguém que está desviado, gostando demais das coisas do mundo, peça a Deus para que mostre a feiura do mundo para ele e a beleza de Cristo. Isso é uma ação sobrenatural de Deus, gerando convencimento em nosso coração. E quem sabe você precisa pedir isso a Deus. Deus, me mostra a feiura do mundo, anula minha vontade, liberta-me dos meus pecados, faz uma obra interna em mim. Isso é algo sobrenatural, é mais forte até do que uma trovoada que engana os inimigos. É o grande milagre de Deus, convertendo pecadores, chamando-os à vida. Isso aqui foi o que Deus deu de benefício para aquele povo naqueles dias de grande despertamento. A minha oração é que Deus desperte-nos também, e que Deus nos dê também vitória sobre os nossos inimigos, sobre os nossos inimigos pessoais, nosso próprio coração, nossos próprios pecados, que nos ajude a vencer nossa timidez, para a gente proclamar o Evangelho, para a gente evangelizar as pessoas, para a gente ser testemunha autêntica de Cristo nesse mundo.
para que situações aparentemente mortas possam ser transformadas e a gente possa ver o poder de Deus se manifestando na vida das pessoas, das famílias ao nosso redor. Você gostaria disso na sua vida? Você espera que Deus faça isso na sua vida? Clame a Ele, busque a Ele enquanto você pode achar. Vamos ver a última parte do texto agora. Versículos 12 a 17. Nessa última parte, nós temos agora um tempo de refrigério e progresso na vida do povo. Quando existe genuíno arrependimento, genuíno despertamento espiritual, a gente percebe os frutos disso. Há frutos que se percebem nas próximas gerações até. Não é o fruto de uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses, você vai ver isso se prolongar. O fruto disso, daquela ação de Deus convencendo pecadores de seus erros, e os frutos disso se perceberão adiante. Vamos ver o que diz, versículos 12 a 17, acompanhe a leitura que farei. Tomou então Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos, e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Observe essa nova fase aqui, que é marcada com essa pedra. Depois que os inimigos foram derrotados, o povo volta ensanguentado, é hora de tomar um banho, de viver uma nova fase, não vai guerrear de novo. Os inimigos foram vencidos. E daqui para frente, como vai ser? Então, a primeira coisa, ele faz um memorial. Pega uma pedra, coloca lá como memorial. E diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo que conquistamos foi Deus que nos deu. Não é assim: Ebenezer, nós temos a força e conseguimos conquistar. Não, até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo que temos até aqui foi Deus quem nos deu. O reconhecimento humilde da intervenção de Deus na vida. Então, quando eles chegam nesse momento, eles estão num novo patamar. Eles não vão para a guerra no outro dia. Eles vão guardar suas espadas. E o que vai acontecer nessa nova fase, então? O texto diz no verso 13 que eles foram abatidos para sempre, nunca vieram ao território de Israel nos dias de Samuel. Como é bom quando tem um homem firme. Deus guarda seu povo levantando líderes. Foi aqui como ele fez com Samuel. Todos os dias de Samuel, a mão do Senhor foi contra os filisteus. E eles não vieram mais. Mas a gente sabe mais para frente que eles vão voltar. Mas nesse período agora é um período de paz. Agora é um período de refrigério. É um tempo de progresso e tranquilidade que não vai mais trazer tormenta para o meio do povo. Nem do povo vivendo no pecado, entregue seu coração aos falsos deuses, nem tendo que o tempo inteiro ser tomado de medo por causa dos inimigos que estavam ao seu redor, nem pela revolta dos filisteus vindo contra eles. Agora é uma nova fase. Quem sabe você está dizendo: ô pastor, não vejo a hora de eu chegar nessa fase, de subir num patamar assim, olhar para trás e dizer: ufa. No máximo eu faço ufa, eu estou meio no mar assim, né? Faço e daqui a pouco já afunda de novo assim. Meu Deus, quando é que eu vou sair, montar numa rocha assim, falar agora eu vou descansar um pouco.
Eu sei que a resposta para isso, que você já sabe também, é que no céu a gente não vai ter mais esses sufocos aqui. Mas a boa nova que eu lhe trago é que Deus pode dar tempos de refrigério aqui. Ele não deu para o povo? Não estou dizendo que ele vai dar. Pode ser que as coisas piorem no nosso país, pode ser que as coisas piorem aqui no nosso dia a dia, mas eu espero que não. Eu tenho expectativa e esperança por aquilo que eu vejo Deus fazendo em sua palavra. Pode sim Deus nos dar tempos de refrigério, de progresso, de avanço, porque Ele é um Deus que intervém na história. Ele nos ajudou até aqui. E olha o que começou a acontecer nesse novo patamar, agora ajudado por Deus. Versículo 13 diz que os inimigos não vão mais vir para lá, e não vieram. Ou seja, foi um tempo de proteção, foi um tempo de não mais guerra. Eles estão protegidos, estão guardados, estão seguros. Versículo 14 nos diz que também foi um período de restauração, porque as cidades que os filisteus haviam invadido, agora eles tomaram posse de novo, restituíram aquilo que haviam perdido. Ainda no versículo 14 nos é dito que houve paz entre Israel e os amorreus. Quando Deus traz tempos de refrigério e progresso, nós começamos a desfrutar de paz. O texto diz também que foi um tempo de direção. Verso 15, julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. Tinha quem julgasse o povo não estava abandonado, sem direção. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas tinha um homem de Deus ali para dar norte para o povo. Vamos por aqui. E apontando o caminho para os pecadores, ali ele prosseguiu todos aqueles anos, e o povo então ia ouvindo, sendo apacentado, sendo julgado, recebendo direção todos os seus dias. Essa é uma expressão que merece destaque, porque em alguns momentos você vê isso. Por exemplo, mais à frente, quando tivermos as histórias dos reis de Israel, você vê lá, por exemplo, assim: e aquele rei foi fiel ao Senhor todos os dias em que o sacerdote fulano de tal estava com ele. E fulano viveu de maneira íntegra todos os dias daquele outro que estava ali. Ou seja, parece que tinha alguém do lado que ajudava para ele não descambar. Enquanto Moisés estava lá, ninguém fez bezerro de ouro. Moisés deu uma saidinha de 40 dias, Arão não soube segurar o povo e frear, já descambou para o lado. Mas enquanto ele está ali, opa, o negócio aqui é diferente. Então a gente percebe que foi um tempo de refrigério e progresso, porque o povo tinha direção. Havia um Samuel todos os dias julgando a Israel. Versículo 16 nos diz que eles recebiam assistência, porque de ano em ano fazia uma volta. É a viagem missionária aqui do Samuel, né? E ele ia dando aquele percurso, passando pelos principais centros de adoração, onde tinham os agrupamentos do povo, Betel, Gilgal, Mispa. Ele passava por esses lugares, dava uma volta de ano em ano. Não era que nem hoje, né, que você dá para ir vamos daqui para outro lugar assim, 6 horas. Não, naquele tempo era mais complicado fazer essas viagens. E quando ele ficava, ele gastava um tempo ali também. Então você via, ele tinha o percurso já dele, fazia uma volta e passava, e julgava Israel em todos os lugares. Ou seja, não era uma cidadezinha só que foi beneficiada, não. Várias cidades foram beneficiadas porque recebiam assistência espiritual necessária para manterem-se firmes, servindo a Deus. Versículo 17, olha a ênfase na família. Porém, ele voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali. Quando Deus traz tempos de refrigério e progresso, a família não é abandonada. Dá para voltar para casa. Dá para voltar para casa e fazer o trabalho e retornar. E dali, o texto diz que ele julgava Israel, onde edificou um altar ao Senhor. Também a adoração é restabelecida, altares são erguidos e o nome do Senhor é exaltado. Eu desejo isso para a nossa época. E você? Você espera essas coisas, chegar num novo patamar ajudado por Deus? Perceber a proteção de Deus, Deus te livrando dos teus inimigos, trazendo tempos de restauração daquilo que você perdeu e de repente vendo Deus restabelecendo. Deus trazendo paz, tranquilidade.
Deus dando direção todos os dias da sua vida para você não tomar decisões erradas, recebendo assistência em todas as cidades, a família sendo preservada, a adoração a Yahvé existindo. Nós precisamos disso. Ó Deus, venha visitar a sua vinha. Ó Deus, venha nos visitar com a sua graça, para a gente chegar a esse novo patamar. Isso não vem na hora que a gente quer, mas nós podemos orar e pedir isso a Deus. Na história que nós lemos hoje, no primeiro momento era um momento difícil, momento de gente desviada, de gente vivendo com o coração partido, dividido, servindo a deuses e a Yahvé ao mesmo tempo, gente só lamentando, a Arca da Aliança está abandonada. Era um tempo difícil, mas quando Deus começou a despertar as pessoas ao arrependimento, e aquelas pessoas purificaram suas vidas, começou a ter mudanças radicais. Inimigos surgiram, mas logo foram destruídos, e tempos de refrigério vieram, oriundos da presença de Deus. Ilustrando isso aqui, nós vemos na história do reformador João Calvino a grande missão que ele tinha de transformar a devassa Genebra em um lugar melhor. E ele tentou. Os primeiros anos foram difíceis demais, porque tinha muita gente de coração dividido. Existiam partidos contrários a Calvino que não viam a hora dele ir embora, até que conseguiram, com muito esforço, e Calvino teve que deixar a Genebra. Mas Farel e outros mais continuaram lutando por aquilo que eles entendiam que era a verdade. Calvino ficou anos fora, aproveitou para traduzir Bíblia, não deixou de servir ao Senhor, mas depois conseguiram eliminar os inimigos que lá estavam. Calvino volta para cá. Calvino fez de Genebra, da devassa Genebra, aquilo que alguns historiadores chamam de a Roma do protestantismo, um lugar de progresso, um lugar de educação, um lugar onde o evangelho norteava a vida das pessoas em todas as áreas, e gente do mundo inteiro foi para lá para aprender. Observe, primeiro era feio o quadro, mas depois você vê um novo patamar. Deus sempre levanta pessoas para isso. Oremos ao Senhor nesse sentido. Se desejamos viver um grande despertamento espiritual em nossos dias, devemos e precisamos orar para que Deus nos envie pregadores fiéis como Samuel, conclamando o povo ao arrependimento. Se desejamos ver Deus intervindo em nossa história, precisamos pedir a Deus que nos humilhe mais. Se queremos ver um novo patamar chegando para nós, precisamos antes abandonar os astarotes e balaíns dos nossos dias. Adultério, imoralidade, desonestidade nos ganhos, rancor, ira, maledicência, tudo aquilo que é contrário à lei do Senhor. Quando chegarmos a um novo patamar, e esperamos em Deus que Ele nos leve, que nós possamos dizer, olhar e celebrar, dizendo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se você olhar na sua vida, você pode dizer isso agora, porque em Cristo nós estamos em um novo patamar. Cristo fez com que nós já nos assentássemos nos lugares celestiais em Cristo. Você não vai se assentar, você já está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Se você não estava sabendo, fica ciente disso. As grandes conquistas que Deus tem para nós, elas já são garantidas, é por isso que Paulo nos chama de mais que vencedores. Então alegre-se pelo que Cristo fez, não fique esperando, quem sabe um dia algo assim aconteça. Deus está presente, está aqui agora. Cristo se oferece a cada um de nós como o nosso Redentor, Salvador. É Ele quem vai nos ajudar em todas as coisas, é Ele quem pode trazer tempos de refrigério e de progresso. Ele é a nossa proteção, é Ele quem pode restaurar nossa vida de tudo aquilo que nós perdemos. É Ele que pode trazer paz ao nosso coração, dar direção todos os dias da nossa vida. E diferente de Samuel, ele não vai morrer
e deixar de atuar em nosso meio, porque ele já morreu uma vez por todas e ressuscitou ao terceiro dia e vivo está para nos direcionar e nos assistir. Só que a gente não precisa ficar esperando, ó, daqui a 3 meses ele volta. Não, ele está conosco sempre. Nossa família pode ser restaurada por ele e com ele nós temos sempre um altar erguido de adoração ao Deus Altíssimo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e nos ajude a caminharmos com o nosso Redentor, declarando como o povo disse naqueles dias, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus nos desperte para as grandes realidades que Ele tem reservado para cada um de nós. Amém.